Queridos irmãos e irmãs, aqui no nosso santuário Frei Galvão, você que nos acompanha aí Brasil afora pelos meios de comunicação, estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade, que é sempre o domingo depois de Pentecostes. E é muito importante, meus irmãos, olharmos para este mistério, porque é o principal, é o mistério maior, é o topo da hierarquia de verdades. Aqui só colocar um pano de fundo para você entender o que eu vou dizer na pregação hoje. Além de vários fatores, e alguns deles, não todos, pastorais, a crise da igreja, de pessoas que se diziam católicas e hoje não professam mais a fé, é a falta de conhecimento bíblico teológica. As pessoas não conhecem a Escritura e elas não conhecem a doutrina. Quando eu desconheço algo, para que eu possa adquirir uma outra verdade, sendo que eu não tinha a minha verdade, é algo muito simples. Então nós temos um fenômeno hoje, não estou falando de vocês, mas um fenômeno religioso, o que se chama de um cristianismo sem denominação específica. A pessoa, ela está hoje numa igreja, semana que vem ela está em outra, mês que vem ela visita uma quarta, no final do ano, talvez dá em todas ou em nenhuma. O que está faltando aí? Além da experiência de Cristo, está faltando conhecimento. Conhecimento da palavra e um conhecimento da doutrina. Nós que somos cristãos católicos, claro que nós não precisamos, e isso não nos cabe, pelo menos a vocês, saber a doutrina profundamente, como os padres devem saber. É para isso que existe seminário. É para isso que o jovem larga a família, entra para um seminário, fica se preparando lá quase 10 anos, para uma vez ordenado padre, ser colocado para guiar uma comunidade, e o padre, além de tudo, duas coisas ele tem que saber. Isso não é se ele quer ou não quer saber, ele tem que saber. Ele tem que saber Bíblia, ele tem que saber a doutrina da igreja, porque ele vai ser o porta-voz disso. E se nós que temos o conhecimento não partilharmos com vocês o conhecimento, vocês vão ficar tipo aquela bolinha de isopor, uma fé superficial, vai à missa, reza, etc. Mas qualquer vento de doutrina estranha, como vai dizer São Paulo, arrasta o coração, convence a mente, e a pessoa então não vai tendo raízes. Então a igreja esta noite, meus caros, nos convida a meditarmos sobre o maior mistério e que me faz cristão, católico. Este é o mistério central da hierarquia de verdades. Qual é o mistério central? A Santíssima Trindade. Um só Deus em três pessoas. Não três deuses. Um só Deus, mas não uma pessoa, três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui está o ponto central da nossa fé cristã. É por isso que toda oração nós começamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Isso é um mistério trinitário. O mistério da Santíssima Trindade. O Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. Nós não temos três deuses, é um só Deus, mas três pessoas. Como que é isso? Se houvesse como saber, não seria mistério e não necessitaria fé. Mas São Tomás de Aquino vai dizer que nós não podemos compreender o mistério totalmente, mas a Bíblia
nos dá uma luz para que entendamos como humano e não como divinos este mistério de um Deus que se revela. E por que nós acreditamos na Santíssima Trindade? Porque a Santíssima Trindade, ela foi sendo revelada na Escritura. Para você entender a Bíblia, e aqui eu falo de maneira bem pastoral, imagine um sanduíche. O recheio do sanduíche é o principal do sanduíche. Penso que o pão, claro, dá um sabor, mas é muito mais para você poder pegar naquilo tudo ali. Então tem um pão em cima, um pão embaixo, aí você consegue saborear a carne, o recheio, o queijo. O pão também é gostoso, mas ali é muito mais o manuseio. Qual é o pão debaixo do sanduíche? O Antigo Testamento. Todos os livros do Antigo Testamento, de uma maneira especial a Torá judaica, que é o Pentateuco cristão, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles sustentam a revelação. Deus preparou o seu povo para receber o melhor no Antigo Testamento. Então, por que existe o Antigo Testamento? Em vista da encarnação do Verbo. Quem é o Verbo? Jesus Cristo. Então o Antigo Testamento, ele está preparando a humanidade para a vinda do Salvador. Do grego Christos, a vinda de Cristo. Do hebraico Meshiá, que é o Messias. Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Então nós temos o Antigo Testamento que sustenta tudo isso. São as promessas dos profetas, a lei, a Torá. E onde que nós temos a manifestação disso? Na transfiguração de Jesus, onde ele conversa com Moisés e com Elias. E a Bíblia vai dizer que os dois representam a lei e os profetas. Qual é o recheio do sanduíche? Os 4 evangelistas: Marcos, primeiro evangelho a ser escrito, Mateus, Lucas e João. O recheio da Bíblia, o principal na Bíblia é Jesus Cristo, a sua palavra e as suas atitudes. Aí nós temos o pão de cima. Qual é o pão de cima? Os Atos até Apocalipse. Como a igreja viveu o que Jesus deixou. Como que a igreja recebeu aquilo que o Espírito nos confere. Então você vê a Bíblia, só para você entender, como se fosse esse sanduíche. O recheio são os evangelhos, o que sustenta são as profecias e a lei, e a plenitude, como a igreja entendeu, Atos, Apocalipse. Olhando isso, entendam bem, porque quem não é católico vai te questionar, e você tem que saber responder. Vocês que são católicos aí, me mostre aqui onde está escrito Santíssima Trindade. Aí você vai dizer como bom mineiro: li a Bíblia de cabo a rabo e não vi. Então se não tem, não existe. Não existe a expressão Santíssima Trindade, mas ela está ali na revelação. Quem sistematizou toda a doutrina cristã católica, a partir dos primeiros pais da igreja, o coroamento de tudo isso foi com São Tomás de Aquino e também com Santo Agostinho, bispo de Hipona. Aí temos os doutores da igreja, temos a patrística, que são os pais da igreja, e temos os santos. Isso foi sistematizado, repito a palavra, sistematizado, não foi criado. Um exemplo para ficar muito claro, eu gosto que vocês me entendam. Eu tenho aqui, né, no altar, suponhamos que é uma mesa, um tanto de livro julgado, um tanto de livro. Alguém que entende da coisa, ele vai começar a ver os livros e fala: olha, pela linguagem deste livro, isso é da era medieval. Pela linguagem desse livro, isso é contemporâneo. Pelo idioma desse livro, isso é cultura francesa. Por essa história, é colonização portuguesa.
Aí ele vai organizar tudo aquilo que estava desorganizado. Já estava ali, não estava sistematizado. Aí depois que tudo está organizado, a pessoa te chama e fala: olha, organizei tudo. Tu não organizou nada. Você criou isso tudo aí. Isso aí é da sua. Não criei nada não. Já estava tudo aqui. Eu só coloquei em ordem. Tudo que a igreja crê está na palavra de Deus, de maneira revelada e não de maneira sistematizada. O que significa sistematização? É colocar em ordem a doutrina naquilo que é o mais importante e aquilo que sustenta o mais importante. Então vamos lá. Se na Bíblia não existe a expressão Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas, como que a teologia trinitária sistematizou tudo isso? Lembre do sanduíche que eu expliquei, para ficar mais fácil de entender. Aqui não é aula de teologia, aqui é uma homilia. Eu estou usando da hermenêutica, da oratória, para você entender como se organiza. Se você quiser aprofundar na doutrina teológica, aí você tem que ler ou aprender, não é, a Suma de São Tomás de Aquino, não é, que lá está, né, o Tratado da Trindade e alguns documentos dos Santos Padres que falam deste mistério. Eu estou aqui numa linguagem pastoral, para que vocês compreendam o processo de maneira mais simples. Vamos lá. Quando eu leio o Antigo Testamento, agora me ajudem, isso aí vocês sabem. Quando eu leio o Antigo Testamento, quem é que chama Abraão e pede para Abraão sair da sua terra? Quem é que chama Moisés e o envia para libertar o povo? Quem é? É o Pai, o Filho ou o Espírito? É o Pai. Só que não se tinha a denominação de Pai. O Pai aparece na boca de quem? De Jesus Cristo. O Antigo Testamento fala de Deus, Adonai Sabaoth, o Deus poderoso, o Deus de batalhas. Se não se fala do Pai, qual é o atributo principal de Deus? Criador. Por que Criador? Porque Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, vai dizer que Deus criou o mundo pelo poder da palavra. Então o Antigo Testamento é mais uma revelação de Deus Criador, que é Deus Pai. Mas vamos no Gênesis. Gênesis 1:1. No princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Espírito de Deus, já é uma alusão ao Ruá. O Espírito paira, estou falando de trás para frente agora. O Espírito paira em Pentecostes e gera a igreja. O Espírito paira em Maria e gera Jesus. O Espírito paira no caos e gera o mundo, e gera o cosmos. Então aí é uma linguagem indireta já da presença do Espírito. Deus cria o mundo pelo poder da palavra. Deus, ele vai dizendo: faça-se a luz, fiat lux, apareceu a luz. Separe a massa líquida da massa sólida. Deus ia falando e o mundo ia sendo configurado. Pensem comigo, quando existe a palavra, estão três realidades aí. A Trindade está presente. Quem é que fala? O Pai. Qual é a palavra? Jesus, que é Logos. Quando São Jerônimo traduziu a Bíblia para a Vulgata, que é o latim, ele traduziu Logos por verbum. Quando traduziram a Vulgata para o português, eles traduziram verbum por verbo. Por isso que nós rezamos: e o verbo de Deus se fez carne. Não está errado, mas não é original. O texto original seria: a palavra de Deus se fez carne. O mundo, em Efésios, está escrito isso. Quem é que sustenta o mundo? Deus sustenta o mundo pelo poder da sua
palavra. E quem é a palavra de Deus? Jesus Cristo. Então vamos lá. O Pai é aquele que diz. Jesus é a palavra falada. Existe palavra sem sopro? Existe palavra sem ar? Veja alguém que está aí fazendo um exercício, correndo de bicicleta, correndo na rua, e ele vai ao extremo para queimar caloria. Como que você vai? É assim ou não é? Não consegue falar não, está sem ar. Peraí, deixa eu dar uma respirada aqui para eu falar. O Pai é aquele que diz. A palavra dita é Jesus Cristo, e ela é dita no sopro do Espírito Santo. É a Trindade. Falando em pessoas sem ar, só contar um caso aqui para dar uma quebrada, a gente volta para a reflexão. Não vou dizer o nome não. A minha tia é uma piada. Puxou a minha mãe, ri, etc. Não vou contar o nome da cidade não. Minha tia mudou, tem um mês que ela mudou. E ela não queria mudar, porque ela gosta de interior. Só que por causa de trabalho, ela teve que mudar para uma capital. E pegou um apartamento por enquanto, que ela não quer morar ali, mas ela está morando em tal lugar. E ela tem muito medo de assalto. Ela nunca foi assaltada, mas ela tem pânico de assalto. E ela um dia foi no supermercado, que ela mudou, os móveis fora do lugar, não tinha muito comida. Falou, eu não vou ficar pagando comida pronta, que é muito caro, capital é mais caro, eu posso fazer a minha comida. Então ela vai no supermercado e compra algumas coisas e sai com uma sacolada. E a casa dela é virando o quarteirão que desce. Então ela descendo com a sacolada, a hora que ela atravessa o sinal lá meio aberto, ela passa no meio dos carros, ela olha e vem um povão correndo. Ela olha e falou assim, meu Deus do céu, é assalto. E ela começa a correr. Ela está correndo, deixa eu correr. E o povo correndo, ela no meio. Gente, o que está acontecendo, gente? E o povo correndo, ela correndo com a sacola. O pessoal desceu a rua e foi entrando no lugar. Ela falou assim, eu vou entrar também para esconder. Eu vou esconder. Ela vai e entra com a sacola. Ela notou que todo mundo estava olhando para ela meio assim, ó. Ela falou, gente, é assalto? O pessoal, não, aqui é um crossfit. O que é? Ai, gente, desculpa, eu achei que era um assalto. Ela falou comigo, Christian, eu não passo nessa rua nunca mais na minha vida. Tanta vergonha, todo mundo me olhando com aquela sacolada. Olha, desculpa aí, galera, eu achei que era assalto. Depois eu vi você crossfit com vocês. Falou, tia, falou. Ela falou que nunca mais passa. É a comunicação, né? Tá bom. Eu estou falando isso porque eu falei sobre a falta de ar, né? Mas voltando aqui. Sem fôlego, sem ar, não existe palavra. Então quando você lê o Antigo Testamento, você vê a presença do Pai. No caso, a presença do Criador. Entre tantos textos que eu poderia citar, vamos pegar um que vocês conhecem, pelo menos a maioria de vocês certamente conhece, que é a travessia do Egito para a Terra Prometida. Deus acompanhava o povo, à noite uma coluna de fogo, de dia uma coluna, uma fumaça, uma nuvem guiava as pessoas. Então ali estava o Pai. Os profetas começam a anunciar que virá o Salvador, que virá o Messias. Quando, eu estou resumindo, porque não tem como dizer tudo. Quando acontece o mistério da encarnação, começa o quê? O recheio, começa os evangelhos. Aí você olha para Jesus e pergunta, quem é essa criança que nasceu? Olha para o padre aqui. O que as pessoas dizem? Quem não entende de Bíblia, não quer nem saber de igreja. Que Jesus é um cara legal, que ele é um profeta, que ele é um revolucionário. Só que eles tiram de Jesus a essência dele. E qual é a essência de Cristo? Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus. Que Deus? O Pai? Não, o Filho. Onde está isso na Bíblia? Primeiro, na Anunciação. Quando o anjo diz para Maria que ela vai conceber sem ter relação sexual, ela pergunta como que isso acontece. Como que ela vai ter um neném sem homem?
E entre tudo que o anjo diz, ele vai dizer assim: ele será grande e o seu nome será Emanuel. Para nós pode ser um nome, mas Maria entendeu tudo. O que significa Emanuel no hebraico? Deus conosco. Então é Deus, mas não é o Deus lá, é o Deus aqui, é a encarnação do Filho de Deus. Tanto é que quando Jesus nasce, várias coisas que não aconteceram no nosso nascimento, aconteceram no nascimento dele. Quando Jesus nasce, qual é o mundo que visita o nosso mundo? O mundo sobrenatural, o mundo metafísico, o mundo espiritual. Quando Jesus nasce, anjos aparecem no céu. Anjos anunciam para os pastores: nasceu o Salvador, nasceu o Messias. 3 reis olharam para o alto e viram uma grande estrela. Era o cumprimento da profecia. Reis vieram e o adoraram. Que criança que é essa? Era o Filho de Deus, o Rei dos judeus. E Jesus cresce e começa a pregar. Eles começam a pensar: é um profeta? É João Batista? É alguém que fala em nome de Deus? Até que os seus chegaram perto dele e perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. Porque Jesus, quando rezava, ele não rezava Sabaoth Adonai, como judeu. Ele rezava Abba, Abba, que significa papai. Os discípulos entenderam: se ele chama Deus de Pai, significa que ele é Filho de Deus que é Pai. Só no nosso mineirês aqui, para todos entenderem: filho de peixe, se ele é filho de Deus, ele é Deus. Então eles começaram a entender que Jesus tinha um relacionamento com Deus diferente de todos. Até que os discípulos pediram: Senhor, ensina-me a orar, ensina-nos a rezar. O que Jesus disse? Quando orardes, dizei: Pai nosso. E qual foi a gota d'água para os judeus matarem Jesus? Atenção, não foram os milagres, não foram as pregações, não foram as curas. Anás e Caifás, quando prenderam Jesus depois da Santa Ceia, arrumaram falsas testemunhas contra Jesus. E Jesus não respondia nada que perguntava. Até que eles perguntaram: você anda falando por aí que você é filho de Deus? Aí Jesus vai dizer: eu sou filho de Deus. E eu nasci para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade ouvirá a minha voz. Anás e Caifás, levando do trono, rasgam a túnica e vão dizer: olha, não precisamos de mais prova contra o homem. Ele se condenou, ele se fez filho de Deus. Então não é a igreja que está dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Ele disse: eu sou filho de Deus e eu sou rei. Mas o meu reino no meu reinado não é daqui. Se o meu reinado fosse daqui, o meu pai enviaria 12 legiões de anjos para me salvar. Cada legião romana tem 6.000 soldados. Jesus tinha ao seu dispor 12 legiões. Era só ele pedir ao Pai. Qual que é o poder que um ser humano tem sobre milhares de anjos, se ele não for o próprio Deus? Então aqui está a revelação de Cristo. Senhor, mostra-nos o Pai. Ô Felipe, pelo amor de Deus, né? Eu estou com você há tanto tempo, como que você me pede, mostra no Pai? Quem me vê, vê o Pai. Na Catedral de Milão tem um crucifixo lindíssimo, que se chama crucifixo trinitário. É um homem velho, um sábio, lembrando Deus, e ele segura a cruz aqui, é um homem forte. Jesus está pregado na cruz, porém o rosto de Jesus é o rosto do Pai, e em cima o Espírito Santo em forma de pomba. Ou seja,
queres olhar para o rosto do Pai, olhe para o rosto de Jesus. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus está terminando o seu ministério terreno, ele começa a falar do Espírito Santo. Quem fala muito do Espírito Santo na Bíblia foi Ezequiel. E Jesus, que bebeu em Ezequiel, ele começa a falar do outro Paráclito, porque Jesus é o primeiro Paráclito. Eu vos darei o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Onde que está na Bíblia? Agora está na Bíblia. Onde que está na Bíblia o em nome do Pai? Não estou falando mal de igreja alguma, mas eu assistindo TV, eu vi alguém de uma outra denominação criticando a nós católicos, que nós sempre começamos a oração fazendo o sinal de mais, em nome do Pai e do Filho. Onde que nós tiramos isso? Da boca de Jesus. Jesus, quando envia os seus apóstolos para batizar, ele mostra que existe a Santíssima Trindade, porque Jesus quem disse: ide pelo mundo e batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí está a Santíssima Trindade. Senão Jesus tinha falado: batizai a todos em nome de Jesus, batizai a todos no poder do Espírito, batizai a todos para a honra do meu Pai. Ele não diz isso, ele não separa as pessoas. Batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui eu abro um parênteses. Qual é o batismo válido fora da igreja católica? O batismo trinitário. Qualquer igreja cristã que tenha uma reta intenção e o faça com zelo, batizando qualquer pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo é válido. Quando é que o batismo é inválido? Eu te batizo em nome de Jesus, batismo inválido. Eu te batizo na força do Espírito Santo, batismo inválido. Eu te batizo para ser filho do Pai, batismo inválido. Qual é o batismo válido? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Jesus quem disse. Paulo compreendeu o mistério da Trindade, tanto que Paulo sempre nas suas cartas, ele diz o que o padre diz no início da missa: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. O que a gente responde? Bendito, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus. Qual Deus? Pai. Quem é o amor do Pai pelo Filho? O Espírito, que me reúne por causa de Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Meus irmãos, o atributo principal do Pai é Criador. O atributo principal do Filho é Salvador. O atributo principal do Espírito é Santificador. Vamos ver, quem sabe, qual é o atributo principal do Pai? Criador. Qual é? Criador. Qual é o atributo de Jesus? Salvador. Qual é o atributo do Espírito Santo? Santificador. Mas eu posso dizer que o Pai nos salvou em Jesus. Eu posso dizer que o Pai nos salvou em Jesus pelo poder do Espírito Santo. Eu posso dizer que Jesus nos salvou pela cruz. Eu posso dizer que Jesus nos salvou na cruz, enviado pelo Pai. Eu posso dizer que Jesus nos salvou na cruz pelo Pai, no poder do Espírito. Então são atributos próprios e atributos apropriados. Jesus ressuscitou, certíssimo. O Pai ressuscitou Jesus, certíssimo. Jesus foi ressuscitado na força do Espírito Santo, certíssimo. Aqui, meus irmãos, eu finalizo. O que tem a ver, padre, tudo isso que o senhor está falando com a nossa vida de cristão? Como que eu vivo o mistério da Trindade?
de três maneiras coesas. Primeira, eu sou filho de Deus Pai. Vamos repetir isso? Eu sou filho de Deus Pai. Vocês lembram, há anos atrás, quando veio no Brasil, não sei se é filha ou filho da Madonna, vocês lembram disso ou não? Eu acompanhei isso aí. Eu não sei se é homem ou se é mulher. Eu sei que foi em São Paulo. Ninguém nunca viu os adolescentes, são uns pirralhos. Só que eles entraram no shopping, cercado de seguranças de terno, acho que eram 8 seguranças, e o cara falando inglês. Todo mundo olhou o cara entrar e falou assim: que snob, quem que é esse cara aí? É um cacete nele. Quem que é esse cara aí? Não sei não, quem que é? Aí alguém chegou perto de segurança: quem que é, hein? Quem que o cara tá achando que é? O filho da Madonna. Hora que falou isso, meus caros, quase que eles têm que fechar o shopping. O povo desceu correndo, e celular e foto, e o segurança cercando, e o povo querendo tocar. Ninguém sabia quem era, mas ele trouxe a fama da mãe, que é uma artista internacional. Esse exemplo nos diz o seguinte: a sua importância pode não ser por você, mas é por causa de quem você é filho. Eu sou filho de Deus Pai, e eu tenho que viver como filho de Deus Pai. Segundo, eu sou salvo por Jesus Cristo. Repitamos: eu sou salvo por Jesus Cristo. Como que vive uma pessoa salva por Jesus? Como que vive uma pessoa convertida? Ela tem um comportamento que o pagão não tem. Uma pessoa que acredita em Jesus, ela tem um comportamento que quem não acredita não tem. Então eu tenho que viver como filho do Pai, eu tenho que viver como salvo por Jesus Cristo, preservando a minha alma, guardando o meu coração. E por último, eu sou o templo do Espírito Santo. Repita: eu sou o templo do Espírito Santo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Uma pessoa que entende isso, como que ela lida com o corpo dela? Como que ela lida com o corpo do outro? É de maneira muito diferente. Então não me diga que a Santíssima Trindade não tem nada a ver com a minha vida. Ah, padre, Santíssima Trindade é teologia. Santíssima Trindade são para os doutores da igreja. Santíssima Trindade é um mistério. Mas é um mistério que me toca, porque eu sou filho do Pai, eu sou salvo por Jesus, e eu sou o templo do Espírito Santo. Santo Agostinho, que foi bispo de Hipona, ele disse: eu vou descobrir o mistério da Santíssima Trindade. E começou a estudar, e começou a estudar, e começou a aprofundar, e a cabeça dele doía. Ele parava, descansava e voltava a estudar, e a cabeça doía, e ele voltava a estudar. Um dia a cabeça dele estava tão pesada que ele falou assim: mas como que eu vou entender? 1 são 3 e 3 é 1? Meu Deus! Ele saiu para passear na praia, para descansar a cabeça, molhar o pé na onda. E olha que Agostinho estava na praia, sozinho, uma praia mais deserta. Ele vê ao longe, isso aí não é história não, viu? É fato. Ele vê ao longe uma criança, e a criança estava brincando na praia. E a gente descansa vendo criança. Então ele ficou olhando a criança com todo carinho. A criança corria, voltava, e ele lá olhando. Mas ele vai ficando nervoso. O que a criança está fazendo? Ela vai e volta, vai, parece um ioiô, não para. Ele chegou perto para ver o que ela estava fazendo. O que a criança fez? Ela fez um buraquinho na areia da praia. Ela pegou uma conchinha, uma concha. Não sei se você é observador. Essa minha roupa não tem. Algumas roupas litúrgicas de padre, de bispo, principalmente do Papa Bento XVI, sempre tinha uma concha. No peito dele tem uma concha. E ninguém entendia, mas por que o Papa fica por conchinha no peito? Que concha que é aquela? É a concha de Santo Agostinho, que eu estou lhe relatando o fato. A criança tinha uma concha na mão, ela ia no mar, pegava água
e jogava no buraquinho. Ela ia no mar, pegava a água e jogava no buraquinho. E Agostinho, olhando, disse: menino, pare um instante. Pois não. O que você está fazendo? E o menino respondeu: você não está vendo, não? Não. Eu quero saber se é o que eu estou vendo. É exatamente o que você está vendo. Eu vou pegar esta água toda e colocá-la nesse buraquinho. Aí Agostinho tem uma risada. Você está brincando comigo, meu caro? Quando é que você vai colocar este mar nesse buraquinho? E o menino respondeu: Agostinho. Aí que ele viu que era um anjo. Ele falou o nome dele: Agostinho, é muito mais fácil eu colocar este mar nesse buraquinho do que você entender racionalmente o mistério da Santíssima Trindade. E ele desaparece. Aí Agostinho vê que é um anjo, ele cai de joelhos na praia e ele termina o seu tratado sobre a Trindade dizendo: a Trindade não é para ser entendida, a Trindade é para ser adorada. E ele ajoelha e adora a Deus uno e trino. E eu cito dois fatos bíblicos sustentando isso. Poderia citar 6, cito só 2. Primeiro, os reis magos. Os reis magos chegam em Belém, estrela, a criança, manjedoura, a profecia se cumpre. Você vê os reis magos ficar: como que foi? Não. Eles chegam, oferecem presentes e ajoelham e adoram o menino. Aquilo que não se compreende se adora, se curva, a cabeça baixa. Quem já foi em Jerusalém já viu, quem não foi irá. Você só não vai se você duvidar. O dia que você for na Terra Santa, você vai visitar Belém, onde Jesus nasceu. As pessoas, principalmente os monarcas, imperadores e reis, iam a Belém para ver a gruta. Então eles entravam altivos, toda a comissão, e o rei não se dobrava. E os monges falaram: majestade, você tem que se dobrar, porque aqui nasceu o rei dos reis, eu também sou rei. O que os monges fizeram? Fecharam a abertura da gruta de Belém e abaixaram a porta para esta altura, para que não entrasse cavalo, para que não entrasse guerreiros com escudo, e principalmente para que as pessoas, por bem ou por mal, se curvassem. Quem não curva nunca entra na gruta de Belém. Até hoje está a porta lá assim. Então reis e imperadores chegavam, eles tinham que tirar a coroa, porque não cabiam, eles faziam assim para entrar. Se curvavam perante o mistério. Quando não se entende, não se duvida, se adora. O que lá fora fala é o contrário. Isso aí eu não entendo, eu não acredito. Não, quando não entende, se adora. E segundo, o que celebramos antes de Pentecostes. Jesus, ele sobe aos céus, ele abençoa os apóstolos vendo aquilo. Gente, como você vai explicar isso? Um homem voando, um homem subindo, um homem sendo elevado ao Pai. O que os apóstolos fazem? Ajoelham e adoram o Senhor. Aprendamos com Agostinho. O mistério é real? É real. É um só Deus em 3 pessoas. E eu conheço a Deus? Conheço, e você também conhece. Deus que é meu Pai, Jesus que é meu Senhor, o Espírito Santo que habita em mim. Eu entendo racionalmente, todo mistério não. O que eu tenho que fazer? Eu adoro. Por isso nós podemos rezar sempre: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É por isso que nós glorificamos a Santíssima Trindade. Jesus me revelou a Trindade, Jesus me mostrou o Pai, Jesus me salvou e fez do meu coração templo do Espírito Santo. É por isso que rezamos sempre e acreditamos sempre num só Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então diga para quem está ao seu lado: adore a Santíssima Trindade e serás um cristão de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, mais uma grande catequese do nosso querido Padre Christian Shankar. Eu escolhi esse vídeo pelo simples fato de ele falar sobre a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu te convido a assistir este vídeo do começo ao fim. Se você gostar, deixe teu like, deixe teu comentário, compartilha, meu irmão, minha irmã. Vamos anunciar o amor e a misericórdia do Pai, Cristo Jesus. Créditos, canal do Padre Christian Shankar aqui no YouTube, canal Luz e Vida Oficial. Eu vou deixar o link, tá bom? Aqui na descrição do vídeo, para que vocês conheçam o nosso querido Padre Christian Shankar, quem não conhece. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, muita paz e muita saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.